Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar hoje sobre o sólido geométrico bloco retangular, né? Nas aulas passadas, né, nós aprendemos quais são os sólidos geométricos e suas diferenças. Hoje falaremos somente sobre o bloco retangular. Lembra que na semana passada nós vimos qual eram os nomes, né, dos sólidos geométricos e nós aprendemos que nós podemos separá-los por grupos que têm corpos redondos, os que não têm, os que têm ponta e os que podem rolar facilmente, não foi isso? Hoje nós vamos falar especificamente sobre o bloco retangular. Veja algumas embalagens que possuem o formato de um bloco retangular. Aí que nós temos, né, uma caixa de leite. Se vocês olharem na casa de vocês, vocês podem ser que encontrem uma caixa de leite. Ela tem o formato de um bloco retangular. Uma caixa de pasta de dente, né? Todo mundo tem pasta de dente em casa. Tem o formato também de bloco retangular. Uma caixa de sapato, né? Todo mundo também tem uma caixa de sapato. Ela também possui um formato de bloco retangular. E uma caixinha de suco. Todo mundo, né, já deve ter bebido, né, um suquinho dessa caixinha, né? Que vem com canudinho. Ela também tem esse formato. Agora a tia tem algumas observações para fazer com vocês. O bloco retangular também pode ser chamado de paralelepípedo, porém vocês só vão ver esse termo, né, chamando assim, um pouco mais lá na frente, né, as séries um pouco mais avançadas. Porém, é a mesma coisa, bloco retangular e paralelepípedo, tá? Todos os lados desse sólido têm o formato de retângulos, porém, né, esses retângulos possuem tamanhos diferentes. Se vocês forem reparar aí, as laterais, né, as bases são totalmente diferentes, né, os tamanhos. Sendo que as bases paralelas, né, as bases opostas serão sempre iguais, tá? Esse sólido geométrico, ele é composto por faces, vértice e aresta. Aí aqui a tia trouxe uma imagem para vocês verem, né? Lembra que na semana passada a tia já ensinou, né, sobre altura, comprimento e largura. Então, ó, a altura, essa partezinha do lado, tá? Que indica a altura, né, do nosso sólido geométrico. Comprimento é a parte total, né, que nós temos do objeto ou né, do sólido geométrico. E a largura é a lateral do nosso sólido geométrico. Então, diferente, né, a gente também aprendeu que diferente das formas geométricas, né, que apenas nós conseguimos ver duas dimensões, nós só conseguimos ver a altura e o comprimento de uma figura. No sólido geométrico, nós conseguimos ver três dimensões. Nós conseguimos ver a altura, o comprimento e também a largura, tá? Porque nós conseguimos olhar a figura como um todo. Faces, arestas e vértices. Faces são as superfícies planas que consistem um sólido, ou seja, a gente pode chamar de lado e também pode ser chamado de base, tá? Todos os lados que nós temos no sólido geométrico nós chamamos de lado ou bases, tá? Arestas são os segmentos de retas que são a interseção
de uma face próxima, tá? De duas faces próximas, ou seja, elas são as linhas que ligam um lado ao outro, ou uma face à outra, uma base à outra. E vértices são os pontos de encontro das arestas, tá? Das pontinhas, né? São as quinas, as chamadas quinas, né? Então, aqui a tia trouxe para vocês verem, ó. Face, ó, esse daqui, tá vendo? Essa partezinha laranjinha nós chamamos de face. Então, em um sólido geométrico, né, retangular, o bloco retangular, nós conseguimos ver uma, duas, três, quatro, cinco e embaixo 6 faces, né? Então, nós temos aqui 6 faces, tá? A aresta, né, como a tia explicou, é a linhazinha, tá? As linhazinhas que ligam uma base à outra, né? Como se fosse o ponto de sustentação de uma base para outra. E o vértice são os pontos, ó, de ligações, tá? De encontros de uma base para outra. Então, ó, essas quinazinhas aqui, ó, tá vendo? As quinas, ó, aqui, aqui, aqui. Essas são os vértices, tá? Vale lembrar que o nosso bloco retangular, ele tem 6 faces regulares e dessa forma, tá? E 2 dessas faces são chamadas de base, tá? Independente do modo como nós vamos colocar, a posição que iremos colocar a figura geométrica, tá? Ou um objeto com o mesmo formato. A face na qual apoiamos o nosso bloco retangular na superfície e a face paralela a ela. Então, você colocou um sólido geométrico em cima de algum lugar, né? A parte onde você apoia, né, para poder ela ficar em pé, ela vai se chamar base e automaticamente a parte paralela a ela, o que é paralela? Que está de frente para ela. A parte que está de frente para ela também será chamada de face de base, tá? Então, ó, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, laranja, tá vendo? A parte laranja da face aqui, do desenho da face. A parte laranja, ela é se eu deitar ela com a parte laranja para baixo, ela passa a ser a minha base. Então, automaticamente, se eu virar a figura para baixo, né, a parte laranja para baixo, aí a parte de cima ficará sendo também a minha base, a parte que fica igual a ela. Então, se a gente colocar a parte laranja para baixo, essa parte aqui, ó, que fica de frente para ela, automaticamente passa a ser base também. A base, né, paralela a ela. E as quatro bases laterais, faces laterais, não são as bases mais, são perpendiculares às bases. Ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus com elas, tá? Nesses pontinhos, né, que nós temos de encontro, que nós chamamos de vértice, cada ponto desse forma um ângulo de 90 graus, tá? E podemos apoiar o bloco retangular por qualquer uma de suas faces, de modo que as bases e as faces laterais dependem da posição do bloco retangular. Além disso, nesse sólido geométrico, as faces paralelas ou opostas são congruentes,
ou seja, tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, independente da posição que nós colocamos o bloco retangular, vai dar no mesmo. Por quê? Né? A face que nós colocamos como base, ela vai ter a base paralela que é igual a ela, tá? Se for a base que tem o tamanho maior, a base paralela a ela também vai ter. Se for a base que tem o retângulo menor, a base paralela a ela, né, de frente para ela, também vai ser a menor, tá bom? Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. Um abraço carinhoso da tia Bruna e até a próxima. Tchau!